prazer estar com vocês aqui. Nosso exercício de autoconhecimento é mais ou menos como a gente funciona, mais ou menos como arqueólogos que precisam ir cavando cada vez mais fundo, que se ficarem na superfície não vão conhecer nada. É preciso que a gente vá saindo da superfície da vida, que a gente se propõe a investigar, a entender a vida e a entender nós mesmos para a gente poder fazer um avanço. Sem isso, os avanços vão ser aparentes, mas vão ficar naquela gangorra de agora eu tenho, depois não tenho, agora eu estou na euforia, depois eu estou na tristeza, agora estamos no bom, depois estamos no mal. Esse é o transtorno bipolar, é a doença mental dos nossos tempos. Cada época tem a sua doença mental, essa é a nossa. Numa sociedade que vive para a imagem, que vive para as aparências, que vive pelo consumo, não é à toa que a vida vire uma montanha russa. Porque a matéria tem essa característica, ela se agrega e ela se desagrega. É natural que a matéria faça isso. O problema é nós agarrados à matéria, estarmos percorrendo também esse trajeto. Por isso é que Jesus falou assim: não coloquem os vossos corações aonde a traça rói, aonde a ferrugem corrói, aonde os ladrões levam. Se você já foi assaltado alguma vez, se você já foi roubado em alguma coisa, você sabe bem que às vezes a gente se surpreende perdido. A gente até tem essa expressão, eu estou roubado. É uma expressão muito interessante. Nossa, eu estou roubado. O que quer dizer eu estou roubado? É muito mais do que te subtrair alguma coisa. Você está perdido. Te tiraram o chão. E é muito interessante porque não te tiraram o chão, só te tiraram uma coisa. Mas a gente se apega tanto àquela coisa que a gente é ruído junto, é corroído junto, é roubado junto. Eu estou roubado. É interessante? Eu acho que as palavras nos traem muito, falam muito do nosso sentimento. Uma das coisas fundamentais para a gente estudar a vida, estudar a gente mesmo, é estudar a experiência do erro. Tem alguém que pode aprender alguma coisa, qualquer coisa, sem errar? Pense bem. Os teóricos falam do método da tentativa e erro, como se esse fosse um método, onde a pessoa pode aprender através tentando e errando. Na verdade, não existe outro. Não existe outro. Todo mundo tenta fazer alguma coisa e acaba, às vezes, acertando e às vezes errando. É absolutamente natural. Não há outro caminho. Agora, nós precisamos entender o que é, afinal de contas, esse erro. Para nós, para a sociedade, errar é dar, o resultado do teu gesto dar errado. E acertar é o resultado do teu gesto dar certo. Isso é tão claro, tão óbvio que você fala, tá bom. Claro que é assim. Mas será que precisa ser assim? Quem já viu alguma partida de futebol sabe que às vezes um cara faz um gol sem querer. Ele chuta, bate para qualquer lado, quando vai ver a bola entra. Nem sempre você faz as coisas conscientemente. Às vezes você faz as coisas querendo acertar e erra. Às vezes você faz de qualquer jeito e dá certo. Na nossa ignorância, a gente costuma falar de boa intenção, o inferno dá cheio. É a maior mentira que existe na face da terra. Se um dia, provavelmente a gente vai cair lá, né? Pelo menos uma passadinha, não no inferno, aquele do azeite quente, né? Mas a gente vai dar uma passadinha lá, viu? Se você ficar muito chateado com essa notícia, sinto muito. O mundo espiritual nos diz que o que é chamado de umbral, e as pessoas não conhecendo já imaginam o chifrudinho lá. Não, não é assim. Umbral é tudo o que é uma atmosfera que envolve a Terra. Quando a gente deixar a crosta terrestre
É possível alguém deixar a crosta terrestre sem passar pelo umbral? Se ele é uma atmosfera que envolve toda a Terra? Jesus Cristo passou pelo umbral 2 vezes. Uma, imediatamente após a morte, ele foi até o umbral para visitar um amigo dele que tinha se suicidado. Imediatamente após a morte. E a outra é porque quem está aqui na Terra já está no umbral. Você não precisa perguntar se você vai para o umbral, você já está nele. É mais fácil, né? Aliás, e mesmo no sentido religioso da palavra, a gente já sabe que está no inferno, fala a verdade. Na verdade, que dúvida a gente tem? Sabe, terrorismo, pai matando criança, atirando no 6º andar, corrupção. Diz que tem país que tem corrupção. Vocês não imaginam o que é isso. Nós estamos num meio onde esse erro ele é muito comum. Só que ele não precisa ser visto só pelo resultado. Ele, ao inverso do ser humano, o mundo espiritual analisa muito as nossas ações pelo todo, não só pelo resultado, mas pela boa intenção, pelo que você quis fazer, por qual era o sentido que você tinha impresso nas suas atitudes, nas suas ações. Então é muito diferente o erro visto pelo homem e o erro visto pelo alto. Por quê? O olhar de amor transforma as coisas que acontecem. Qual é a mãe, qual é o pai que vendo o filho querer andar nos primeiros anos de vida ali, 8 meses, 9 meses, querendo andar, e ele cai, e a mãe e o pai vão para cima dele e criticam: você é um porcaria, você caiu, você nunca vai dar em nada, você é um incompetente. Quem é o pai e a mãe que fazem isso? Não seria uma ignorância? Porque todo mundo sabe que para aprender a andar tem que cair. Não há um ser humano que levante e saia andando. Ser humano não tem, cavalo tem. A gente vê já nascer com placenta ali, sai a placenta, ele já sai andando. O ser humano demora, a infância do ser humano é muito grande. A adolescência hoje vai até os 45, 50. Né? É uma coisa impressionante, mas a infância mesmo demora bastante. Então nós temos essa questão do erro, ela é fundamental nós entendermos de onde vem, o que é na essência. Então, na aparência a gente já sabe, e às vezes o que é acerto pra gente é erro do ponto de vista espiritual. O que é erro para todo mundo é acerto lá para cima. Muito diferente, os pontos de vista são muito diferentes. Tanto é que Jesus nas bem-aventuranças fala coisas que nós não damos o menor valor. Bem-aventurados os humildes. Quem aqui tem como grande ambição da sua vida ser humilde? A coisa que eu mais queria era ser humilde. Quem? A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que sofrem. Quem tem como grande objetivo da vida sofrer? A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. Quem aqui gostaria de ser manso? Eu não falo só para os homens, tá? Aí fica um pouco mais estranho o negócio. Mas quem aqui tem essa ambição de ser manso? Isso quer dizer que nós dizemos que somos cristãos, mas entender o que Jesus quis dizer ainda continua pela maior ignorância. Vamos concordar? Ali está o roteiro espiritual da Terra, o roteiro espiritual da humanidade, e ele fala: bem-aventurados os humildes, e a gente até agora não sabe o que Jesus quis dizer com isso. Quando eu converso com o Senhor e falo assim: nossa, hoje eu vi um rapaz muito humilde. O que eu quis dizer? Que ele é um santo praticamente, é uma pessoa virtuosa espiritualmente? É um pobre coitado, um pobre diabo, um cara que sem eira nem beira, como se falava antigamente. Será que é isso que Jesus quis dizer? A gente deturpa todas as palavras a ponto de achar que a virtude, que era para ele a humildade, que era para ele uma grande virtude, para nós é um grande defeito. Quem sofre? Sofrer é uma coisa ruim. Mas será que é ruim? Será que é ruim ser humilde? Será que é ruim ser manso? Só para dar uma passadinha rápida, Sócrates falou
que só sabe que nada sabe. E ele colocou isso como princípio de qualquer aprendizado. Só quem reconhece a sua incompletude e a sua ignorância é que consegue aprender. Quem acha que já sabe tudo, aprende alguma coisa? Então a humildade não tem lá sua importância? Não é que tem lá sua importância. Ninguém aprende nada, ninguém cresce, ninguém evolui se não tiver mínima consciência da sua ignorância. Se você tem bastante consciência da sua ignorância, você aprende mais. Opa! Talvez a gente devesse rever os nossos princípios e falar assim: eu queria sim, vou sair daqui querendo ser humilde, querendo aprender a ser humilde, rezando para Papai do Céu, para ver se os meus filhos, se os meus irmãos, eles aprendem a ser humilde, principalmente os autossuficientes. Eu sei que vocês não tem ninguém que é arrogante, autossuficiente, acha que já sabe tudo na vida, eu sei disso, isso não acontece por aí, mas tem gente fora do meio espírita, porque no meio espírita é todo mundo humilde. Bem-aventurados os que sofrem. Como entender assim, bem-aventurados os que sofrem, se o que a humanidade mais quer é não sofrer? Ora, minha gente, se nós estamos num estágio espiritual primitivo, ruim, violento, como é claro que nós estamos, e qualquer mudança tem que ter uma crise, qualquer mudança pressupõe uma crise do estágio A para o estágio B, e essa crise se dá através, um dos sinais dessa crise é a dor, é o sofrimento. Bem-aventurados os que se transformam, bem-aventurados os que mudam, principalmente nessa terra que nós temos hoje. Não dá para entender melhor? Por isso, a gente precisa entender o que Jesus quis dizer com isso. E os mansos? Ora, gente, a paz é a grande meta da humanidade, a mais imediata. O que a gente mais gostaria de ter é paz. Paz na França, paz no Brasil, paz... Começa onde a paz na França, a paz no Brasil? Só pode ser, né? Só pode ser dentro da gente. Não tem. Só que a gente gosta de pedir paz para os outros, que os outros façam paz. Eu gostaria tanto que meu irmão se desarmasse com relação a mim, que as pessoas me compreendessem mais. Espera um pouquinho. Vamos ouvir Gandhi, o príncipe moderno da paz, depois de Jesus, falar assim: faça em você a mudança que você pretende para o outro. Você gostaria que o mundo fosse mais pacífico? Começa pacificando você mesmo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente é tão obtuso no nosso pensamento que a gente não consegue entender nem as primeiras 3 bem-aventuranças do roteiro de 8, lá em Mateus 5, que Jesus deixou para a gente. E é por essa incapacidade de olhar o mundo e de olhar para a gente mesmo que a gente acaba errando. Aí a gente começa a entrar na essência do erro. O que é o erro, então? Vocês lembram do Tom e Jerry, quando ele ia tomar as decisões dele, tinha no ombro direito, ele tinha um tom azul, e no ombro esquerdo ele tinha um outro tom vermelho, que ficavam falando para ele: faz isso, daí o outro falava: não, faz aquilo. Só que o vermelho tinha mesmo o chifrinho, e o azulzinho tinha um arzinho de anjo, tinha uma auréola. Vocês lembram dessa cena? Vai dizer que vocês não têm cultura de desenho animado. Povo mais inculto. Então, nós temos dentro da gente estamos no meio de um cabo de guerra, sim, porque nós estamos no meio de um campo eletromagnético, um campo de ondas mentais, e que nós estamos o tempo todo sendo chamados, sendo atraídos para tal atitude ou tal atitude. Isso não é só na eleição que tem 2 candidatos querendo, um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Não é só quando você vê televisão que você fica em dúvida. Eu me lembro que na minha infância meu tio fumava Minister, meu pai fumava Hollywood. E era praticamente uma disputa, qual era o melhor cigarro. A gente disputa pelos objetos. Eu, na minha casa, meu irmão gostava de manteiga, eu gostava de maionese. E a gente ficava o tempo todo discutindo se a manteiga era melhor que a maionese. Então, aí a gente precisa perceber como é que eu estou indo, para onde que eu estou indo, o que é o erro, o que é o acerto.
estão me puxando para um lado, me puxando para o outro. É na eleição, é no consumo, é nas amizades, porque às vezes dois amigos teus, dois parentes seus brigam e você fica no meio, né? Uma posição bem interessante, horrível. Nós estamos também sendo atraídos pelos dois polos da existência. Quais são os dois polos da existência? Um deles é esse do interesse, do ego, é o egoísmo. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu quero resolver do meu ponto de vista. Tudo está bom do jeito que eu gosto. Ou como diz a nossa filósofa Paula Toller, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Né? Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Na minha família está bom porque todo mundo faz do jeito que eu gosto. No meu trabalho está bacana porque todo mundo... O mundo está bom quando todo mundo me obedece. Isso existe, não? Todo tipo de violência é uma tentativa de impor o meu ponto de vista ao ponto de vista dos outros. E aí a gente vai compreender muito mais isso. O Alcorão é melhor que a Bíblia, ou a Bíblia é melhor que o Alcorão. A Bíblia já fez isso com o Alcorão lá nas Cruzadas, agora o Alcorão está fazendo isso com a Bíblia modernamente com o terrorismo. E é sempre uma imposição, no meu ponto de vista, que está certo. Um dia a gente pode aprender isso, mas tem um chamamento grande para a gente, colocando aqui, eu. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que você espreme o que ele fala, ele só está falando... Olha para mim. Tem gente que toma a palavra em ambientes, reuniões, discussões para falar só o que ele realizou, o que ele fez, que ele é bacana, que ele é maravilhoso. É muito comum isso. Acho que eu gosto muito do Gonzaguinha quando ele pôs uma música dele assim, verbo eu, para mim já morreu. Precisava morrer para a gente também. Essa coisa de eu. Mas para além do ego, para além dessa armadilha que nós estamos praticamente todos nós presos nela, tem uma armadilha do eu, do ele e a armadilha não, a libertação do ele e a libertação do nós. Existe um corpo muito maior. Isso que a gente pensa ser eu e não importa o resto é muito diferente disso. E a ecologia nos ajudou a pensar a respeito disso. Se você quer que uma espécie saia de extinção, não adianta só fazer com que ela se multiplique e encher as florestas. Eu preciso mexer no ecossistema todo. Eu preciso favorecer o ecossistema todo. Se você mexer num planeta, mudar a trajetória de um planeta no sistema solar, vai alterar todos os outros. Se você quer atender bem uma criança, terapeuticamente uma criança, é praticamente impossível que ela consiga ter uma melhora consolidada se você não atuar também sobre a mãe, o pai, os irmãos, porque a família é um sistema, a ecologia é um sistema solar é um sistema. Nós somos um sistema. A gente está começando a suspeitar que esse negócio do eu é uma enganação, que existe um eu autônomo por trás disso. Esse eu que a gente acha que somos nós, o Espiritismo deixa claro: você não é homem. Olha, não estou chamando ninguém para briga, não. Vocês não são homens, vocês não são mulheres, vocês não são brancos, vocês não são negros, vocês não são pobres, não são ricos, não são brasileiros, não são santistas nem corintianos. Nós não somos nada disso. Quem é a pessoa que olha no espelho e fala, eu sou essa blusa? Quem? Quem fala isso? Eu sei que muita gente pode se apegar numa certa roupa, mas ninguém fala isso. Nós somos muito além dessa aparência que a gente fica se agarrando nela. E isso o Espiritismo deixa claro pra gente. Você nasce numa vida homem, na outra você nasce mulher. Numa você nasce rico, na outra você nasce pobre. Por que ficar se apegando a essa coisa de que o homem é superior à mulher? Se você só está homem. O Espiritismo dá uma ótima chance de você repensar os seus orgulhos, os seus preconceitos. Nós não somos nada disso que a gente tanto se apega.
é só uma condição momentânea para você aprender o ponto de vista do homem, depois você vai aprender o ponto de vista da mulher, depois você vai aprender o ponto de vista do pobre e do rico, e assim por diante. O japonês tem uma característica diferente do brasileiro. O alemão tem uma característica diferente. Viver nessas diferentes roupagens, nessas diferentes culturas, não pode acrescentar muito à alma e espírito? É isso, gente. Nós precisamos desapegar. Isso que você pensa que é você, não é nada. Logo, logo, não sei se logo, cronologicamente, mas daqui a pouco vai todo mundo morrer. A longo prazo, sabe o que vai acontecer? Longo prazo, tipo assim, daqui a 70 anos, 90 anos, sabe o que vai acontecer? Todo mundo aqui morreu. Todo mundo aqui morreu. E esse grande orgulho que você tinha de ter isso, de ter aquilo, de fazer isso, que a gente se define, E se você cultivou esses hábitos todos aqui, tão orgulhoso das coisas, tão apegado nessas coisas, você vai ter uma vida no mundo espiritual que vai ser literalmente um inferno. Não pelo azeite quente, não pelo diabo te torturando, mas porque o avarento, que acha que a vida dele é só aquele cofre, aquela coisa que ele conquistou, que acha que aquilo é tudo, quando ele morrer, aonde ele vai se apegar? Qual vai ser a primeira preocupação da vida dele, se não aquele cofre? Os relatos espirituais dão conta de espíritos que estão há décadas, às vezes séculos, grudados num tesouro. Será que é isso que você quer para a tua vida? Se você morrer craqueiro, se você morrer tabagista, você acha que vai acabar teu vício de uma hora para outra? Se você morrer consumista, acha que a tua vida precisa ter o consumo, eu não consigo, eu tenho que comprar um sapato. Sapato parece que é uma coisa meio, sei lá, mágica, né? Tem artistas que têm um closet de sapatos, closet para 500 sapatos. Aí a pessoa pergunta assim, é um artista ou uma centopeia? Você tem 2 pés, por que precisa de tanto sapato assim? Tem outro que tem um galpão de carros antigos. Eu já tive uma coleção de selos. Nossa, maravilhoso. E olha, eu respeito todo mundo que tenha isso, porque o espiritismo não proíbe nada. Mas a questão é que a gente vai se prendendo na vida. A tecnologia fantástica dos alcoólicos anônimos hoje é usada para narcóticos anônimos, para sexólatras, para chocólatras, para pessoas que consomem compulsivamente, para pessoas que são cujo afeto é colocado de uma maneira apegada, possessiva, compulsiva, mulheres que amam demais, se não me engano, é esse o nome do grupo de autoajuda. Você tem certeza que você não é viciado em nada? Que você não é apegado em nada? Tem certeza disso? Então no teu caso é ter quebrado o computador lá de Deus e te mandou para cá por engano. A gente vai ver logo depois se você já pode morrer, tá bom? Acho que não. Nós temos esse ego que parece sermos nós, que o nosso amigo ali gosta muito que a gente converse isso, e que a gente se apega nisso, e por causa disso a gente faz guerra de tudo. Tudo que era para ser diferença, para ser cooperação, a gente transforma em guerra. Homem e mulher, guerra dos sexos. Rico e pobre, luta de classes. Conflito de interesses na família, conflitos comerciais, tudo vira guerra. Era para ser guerra? Como é que o rico pode fazer a fortuna dele sem a ajuda do pobre? Como é que o pobre pode sobreviver? Alguns, especialmente, que não conseguem ter iniciativa, ou por razões as mais variadas, não teriam essa possibilidade. Eu, por exemplo, não me considero um empresário, acho que dificilmente eu conseguiria ser um empresário. Eu acho que funciona muito melhor como empregado. Então, nós precisamos uns dos outros, mas a gente faz as diferenças motivo de guerra e não de cooperação. Era para se ajudar, mas a gente vai se pegando. Nós podemos sair da casca do ovo, nós podemos sair da casca. Nós vamos sair da casca, como eu falei para vocês estão condenados à morte, tá? Mas um dia
dia a gente pode morrer, a gente vai morrer no corpo, mas a gente poderia morrer hoje mesmo no espírito, no sentido de nos desapegarmos. Eu não sou, eu estou. Quando você adquire esse tipo de coisa, você talvez não marque mais pela internet uma briga com a torcida rival. Porque você vai falar que, meu Deus do céu. Aquela coisa de mulherada se reunir para falar mal de homem, que bobagem. Eu sou assistente social, não adianta falar que não tem, tá? Convivo com um monte de mulher, mas eu convivo também com um monte de homem, que o lazer dos homens também. A gente tem, você está num trabalho, por exemplo, numa prefeitura que tem vários setores, o lazer de um setor é falar mal do outro. É lógico. Todo mundo adora falar mal. Nós somos uma instituição. A gente adora a queixa, a crítica sistemática, o biquinho. O inferno são os outros. A gente adora isso. É a sogra, é a Dilma, é o Billy. Tudo tem sempre um motivo para a gente estar mal. Menos quem? O único que não está errado sou? Ah, como é gostoso isso. Ah, como é improdutivo isso. Como é improdutivo isso. Por quanto tempo você quer ficar gastando o combustível inutilmente? Sabe assim, o carro está parado, o sinal está vermelho, tudo parado, você está querendo atravessar a rua. E quando você põe o pé na faixa, o cara acelera. Meu Deus do céu. Aí você olha o sinal vermelho, olha para um lado, põe o pé de novo. E ele acelera tanto, quando não é para andar, que quando é para andar acabou a gasolina. Nós somos assim, a gente gasta demais a nossa energia com o que a gente não pode mudar. Mas com a única coisa que só nós podemos mudar, ninguém mais no universo pode mudar. Jesus passou pela terra e não transformou todo mundo. Você reparou nisso? Você reparou nisso? Os discípulos dele não saíram maravilhosos. Eu sei que a igreja é do título de santo, mas um foi santo porque negou ele 3 vezes. O outro foi santo porque vendeu ele. Ninguém ajudou ele, ninguém testemunhou ele na hora do julgamento. Então, santo onde? Santo onde? Mas nós temos um eu verdadeiro, que é esse outro polo que nos chama. E que há muito tempo a humanidade sabe disso. Na antiguidade se falava do eu maior, no budismo se fala do eu maior e o eu menor. O eu menor é esse euzinho aparente que a gente pensa que é, mas nós temos um eu maior dentro da gente. Na filosofia se fala da aparência e da essência. Quem somos nós na aparência, quem somos nós na essência? Freud falava do ego. Ego o que é? Em latim, eu. Ao ego de Freud, Jung propôs o self, que é a nossa essência mais profunda. Nós temos o tempo todo sendo disputados, não exatamente pelo anjinho e pelo diabinho do Tom, mas pelo eu aparente e o eu essencial. Nós temos um eu mais do que isso. Nós temos Deus dentro da gente. Quem falou isso? Os profetas da antiguidade, reforçados por Jesus, está lá no Evangelho, que falou para nós assim: vós sois deuses. Nós temos todos os potenciais possíveis dentro de nós. Vocês acreditam nisso? Andar em cima de água, curar as pessoas, teletransporte, adivinhar pensamentos. Isso é só o que eu consigo saber. Quem deve ter mais de os poderes na mente é uma coisa ilimitada. E isso a ciência, a filosofia e a religião concordam. Esse é o eu de verdade. O que nós temos de potencial dentro da gente. Mas por que não rola, Maurício? Por que não anda isso? Então é assim, vou contar para vocês que tem umas espécies marinhas que elas são moles e que a natureza deu para elas a possibilidade de, segregando um cremezinho por cima da parte mole deles, aquilo sai e depois vai endurecendo e se transforma numa casca. São os crustáceos. E aquela casca protege e eles ficam bem, no geral não são comidos, mas eles continuam crescendo, porque crescer é o destino do ser. Nós todos estamos destinados a crescer.
Aí quando ele quer crescer e a cascadura não deixa, quer crescer e a cascadura não deixa, quer crescer e a cascadura não deixa, tem uma altura que ele precisa sair da cascadura. Qual é o grande problema quando ele sai da cascadura? Os predadores, ele vira uma guloseima, né? Nós também achamos que sem o nosso ego nós somos frágeis, então a gente precisa se defender o tempo todo, precisa se defender, eu preciso estar armado contra todo mundo. Essa é a grande ilusão. A nossa defesa de verdade de onde vem? Todo bem vem de Deus. Nós, em plena comunhão com o alto, nós vamos ter a atitude perfeita, a proteção divina. Mas a gente acredita de verdade nisso? Vocês acreditam de verdade nisso? De onde poderia vir o nosso poder? Da comunhão com Deus, da harmonia, da sintonia com todo o bem que existe no universo. Vocês acreditam de verdade nisso? Eu acho que a gente pode acreditar no nível intelectual. Se a gente acreditar de verdade nisso, vai fazer como Jesus falava. Você anda, caminha e não leva 2 túnicas. Você não precisa levar a espada. Você vai seguir. Não precisa pensar no futuro, porque a cada dia basta o seu dia. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas a gente fica pensando o quê? Aposentadoria. Na minha idade eu fico pensando em aposentadoria, ter dinheiro, ter não sei o que, eu preciso me precaver, porque o mundo é ameaçador. O mundo é um perigo constante. Eu preciso me defender. E me defender é me cercar de couraças que ao mesmo tempo que me dão a ilusão de defesa, me prendem e me impedem o crescimento. Isso é muito concreto. Analisa em você mesmo e analisa nos outros. Nos outros é mais fácil, eu sei. Analisa, gente. Nós estamos presos no nosso ego. Vai chegar um dia que a gente vai conseguir sair disso, perceber o que a gente não é e perceber o que a gente vai vir a ser. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos Deus. Nós temos todos os potenciais, nós somos luz. A gente pode, quando a gente acreditar nisso, entrar em comunhão com as outras luzes e vivendo essa unidade que é de verdade a vida e não essa briga, essa competição que parece ser, a nossa transformação vai se dar de uma maneira muito mais rápida, muito mais clara. Porque, como disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Eu e vocês também somos. Por mais que a gente se divida, por mais que a gente compita, nós todos, a vida toda, é uma unidade. E nessa unidade é que a gente um dia vai se realizar pelo amor. Obrigado, gente. As palestras são gravadas, a gente coloca na internet, no YouTube, as pessoas que quiserem ter acesso estão à disposição. A gente também oferece os nossos livros, que são um exercício de juntar o Evangelho por meio do Espiritismo com a vida, que é o exercício que a gente faz aqui e que a gente se propõe fazer também através dos livros. Estão à disposição. Na hora de sair, a gente fica ali na frente. Muito obrigado. Relaxar e nos acomodar em nossas cadeiras.